Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Retornamos com mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo. E hoje, consultando mais uma vez uma obra do Espírito Emmanuel Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. E encontramos aqui uma ligeira crônica da sabedoria de Emmanuel interpretando textos bíblicos, mas desta feita ele entra em comentário e interpretação de uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, 38, onde ele Marcos registra a frase do Cristo: vigiai e orai para não entrardes em tentação. É uma recomendação do próprio Cristo para que nos tornemos mais fortes, mais fortalecidos, através deste processo de vigiar e de orar. Mas mostra também que acima da própria prece, da própria oração, quando se tem o hábito, esse hábito é vigiar, porque pode-se orar muito, fazer muitas preces, mas não ter o cuidado, quer dizer, a autofiscalização, que chama-se vigiai. A vigilância é mais importante do que a própria prece. A prece é o pedido para que os espíritos do bem, que são os emissários de Deus, tudo ocorre com a permissão de Deus, como é do conhecimento de todos, e esses espíritos elevados pela oração, pela prece, eles se aproximam mais de nós, muito mais do que daqueles que nunca fazem uma prece, nunca fazem uma oração para renovarem suas forças espirituais. Quem faz prece, quem faz oração, está mais aproximado de Deus e mais aproximado desses espíritos luminosos, que são os protetores espirituais daqui da terra. Por isso é que Jesus ensina aqui: vigiai e orai, mas vigiai mais, fiscalizai mais. A autofiscalização chama-se o patrulhamento. Patrulhar os pensamentos, as ideias, porque as tentações vêm pela mente, pelo pensamento. Tentações das nossas próprias imperfeições morais, porque nós, como somos espíritos inferiores, trazemos de outras vidas imperfeições morais, em forma de orgulhos, vaidades, e mais as paixões degradantes vêm em nós de outras encarnações, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, porque vivemos outras encarnações, reencarnamos em um corpo novo e trazemos do passado essas imperfeições, que na atualidade essas imperfeições do passado, elas ditam o nosso comportamento atual. Elas ditam a nossa conduta atual. E nem sempre essa conduta é de conformidade com o cristianismo, com a obediência às leis de Deus. Às vezes são contrárias. Aí tudo está em nós herdamos de nós mesmos. E na vigilância, no patrulhamento, chama-se o
patrulhamento, autovigilância, aí nós vamos ter mais cuidado para dominar, controlar esses impulsos que vêm através das tentações. Afora as tentações que vêm dos espíritos que se assimilam a nós, semelhantes a nós, porque nós atraímos os espíritos viciados pelas nossas viciações. Eles não virão se nós não tivéssemos vícios, imperfeições morais. E é isso que Jesus diz aqui no Evangelho. E o Espírito aqui diz como evitar as tentações, evitando as tentações. E ele inicia o Espírito Emmanuel em sua sabedoria. Ele diz, vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se, ser prudente e cuidar. Cuidar de quê? Cuidar de si mesmo, cuidar do pensamento, cuidar da ideia, porque as tentações nossas, das nossas próprias imperfeições, como também as tentações dos espíritos, iguais a nós, vêm pelo pensamento, pela ideia. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Autodefesa, para não se cair nas viciações aqui do mundo e não prejudicar o nosso futuro. Aí diz mais aqui o Espírito em sua breve mensagem. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, também comungar com o poder maior que é Deus, comungar com as forças espirituais do bem, dos espíritos luminosos, que são os mensageiros de Deus, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável na prática do bem. E diz mais aqui o Espírito Emmanuel. Ora, o tesouro escondido, oculto, transforma-se em cadeia de usura. A água parada, a água estagnada, cria insetos, larvas de insetos patogênicos, quer dizer, que criam doenças e enfermidades. Diz mais o Espírito. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo das lutas com que a terra te desafia, o mundo. Quer dizer, fazendo bem, as boas ações, criando os bons procedimentos, não é? Aí ele diz mais, inteligência parada e mãos paradas, sem nada fazer, impõe paralisia aos sentimentos, ao coração, que da inércia, da ociosidade, cai na cegueira. Encerra aqui o nosso sábio Emmanuel, pelo lápis de Chico Xavier, que era seu médium. Ele diz, vibra com a vida que decorre, escoa, vibra, sublime, ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, da caridade, do amor ao próximo, como ensina Jesus no Evangelho, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor, mostrando ele que o bem que se faz, faz a si mesmo. Todo bem que nós fazemos, somos o primeiro a ser beneficiado pelo bem. Da mesma forma, todo mal que fazemos, somos atingidos primeiramente por esse mal. Porque tudo o que fizermos, tudo dá retorno para nós. Tanto o bem quanto o mal. Tudo dá retorno.
tudo volta para nós, obedecendo a lei de retorno, que é uma lei universal. Jogando-se uma bola de borracha na parede, ela volta para nós. Assim é a lei da vida. Semeando, tem que se colher. A semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Na visão espírita, quando nós semeamos o bem, colheremos o bem. Quando nós semeamos o mal, colheremos o mal, obedecendo a lei de retorno, que é a lei universal. E tem uma frase já no final que o Espírito diz: essa é a mais alta fórmula de vigiar e de orar para não cairmos em tentação. Como evitar as tentações? Essa é a mensagem do Espírito Emmanuel, evitando as tentações. E nós então gostaríamos de fazer mais algum acréscimo, mostrando que existe uma campanha informando, uma campanha mundial do Espiritismo, que é a campanha contra as violências de uma forma geral. Campanha universal do Espiritismo contra a violência, contra o suicídio e contra o aborto. Porque o aborto, principalmente, é um crime perante a lei de Deus. É um crime perante a lei de Deus. Por quê? É um crime hediondo, porque o ser que está se formando no ventre da mãe não tem nenhuma defesa. Logo, é considerado pela lei de Deus o aborto como um crime hediondo. E são responsáveis perante a lei de Deus quem? A mulher que praticou o aborto, o parceiro, que seja casado ou não, e as autoridades médicas são responsáveis perante as leis de Deus. Às vezes o indivíduo fica impune nesta vida, mas na outra vida, na vida espiritual e na encarnação futura, vêm os problemas, a colheita. Um dos problemas que surgem na mulher, principalmente, é ela ser estéril. Ser estéril, mesmo com o avanço da ciência, mas quando nasce estéril por um castigo das leis de Deus, uma punição das leis de Deus, uma consequência do aborto que a mulher praticou, ela vem estéril. Mesmo assim, ela não concebe, porque ela está pagando uma dívida do crime hediondo que ela cometeu em outras encarnações. Se cometer nesta, sofrerá as consequências na encarnação futura. Sem se falar no problema da consciência e no encontro com a vítima, com o espírito que ia reencarnar como filho, depois da morte, no mundo espiritual. Se aquele ser pudesse falar, que é abortado, o aborto criminoso, ele estenderia a mão para a mãe: não me mate, porque eu quero ser uma criatura como a senhora é, como meu pai é. E vocês estão me destruindo, estão me matando. Se a criança pudesse falar, ela diria isto, fazendo um apelo. Logo, o aborto é um crime hediondo perante a lei de Deus, porque a criança, o ser que se forma, ele é indefeso, não pode se defender. Logo, é um crime hediondo, segundo ensina o Espiritismo. E nós encerramos hoje lembrando esta campanha contra a violência, contra o suicídio e principalmente contra o aborto provocado. Muita paz para todos.